Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Eu me chamo Gustavo de Maria. Eu, Michele de Maria. Estamos adentrando mais uma vez na sua casa, meu irmão e minha irmã. Todas as famílias, né? Hoje, 20 de março, né? Hoje, 20 de março, numa quarta-feira. E eu peço a vocês que a levar esse programa na TV Mãe Auxiliadora, né? Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, a vocês também das comunidades São José e Nossa Senhora das Graças. Deixamos aqui que vocês compartilhem também, né? Comentem sobre o que vocês acham que há de melhorar na nossa programação, no nosso evangelho, né? Eu quero que esse evangelho adentre mais e mais outros corações. Então, para isso acontecer, pedimos a ajuda de vocês, né, Michele? Sim. Para que vocês compartilhem e levem principalmente para aquelas pessoas que tanto necessitam, né? Que estão precisando da palavra de Deus. Então, hoje, como 20 de março, uma quarta-feira, voltando ao tempo quaresmal, né? Voltando a esse tempo de penitência, esse tempo de jejum, oração e caridade. Vamos invocar o Espírito Santo para começarmos diante e elevar ao seu coração o Evangelho de Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Assim diz o Evangelho de João. A verdade liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado e seu escravo é seu escravo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que aprendestes de vosso Pai. Agora procurais tirar minha vida a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazei as obras desse vosso pai. Retrucaram eles: nós não somos filhos da fornicação. Temos um só Pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então essa palavra com tantas lições, né?
Logo aqui, Jesus fala que os judeus que creram em Jesus, né? Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiros discípulos. Acolherão a verdade e a verdade vos livrará. Então, essa verdade que Deus prega, né? A verdade está em justamente os mandamentos trazem a verdade, trazem a sabedoria para essa nossa vida, né? E se a gente acolhe a verdade nos libertará de tantas situações, de tantas coisas que acontecem, né? Ele também, Jesus falou sobre a questão de todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então, quantos pecados nós não temos? Às vezes pecados de estimação, vamos dizer assim, né? Pecados que são repetidos na nossa vida. Nós estamos sempre confessando aquele pecado. Então, nós temos algum problema em relação àquele tipo de pecado que a gente anda cometendo. Seja um furto, seja a bebida, o fumo, a prostituição, né? O adultério. Então, vários tipos de pecado existem. O pecado de estar olhando a vida do outro, né? Preocupado com a vida da outra pessoa, enquanto a nossa vida está sem ser cuidada, sem levar a direção que precisa ter, né? A gente olhar para a nossa vida, para as nossas coisas e cuidar delas, porque elas precisam serem cuidadas, né? Isso é importante. Então, esse pecado, muitas vezes que se cai, se torna escravo de situações, porque a gente é livre para pecar, mas a gente não é livre, não vai ser livre das consequências que esse pecado pode trazer. Muitas vezes ele pode trazer consequência de doença, né? A depender do pecado que foi cometido, como um fumo, como uma bebida, com certeza você vai apresentar problemas de saúde. Então, esses problemas de saúde, eles não retornam, não regridem quando você mesmo arrependido, você confessa, volta a comungar, volta a comunhão com Deus. Mas vão continuar, você vai adiante com aqueles problemas de saúde, né? Seja ele de que ordem for, vindo do pecado cometido, né? Então, ele fala também que o escravo não fica na casa do pai para sempre. Ou seja, aquele escravo, aquele pecador, enquanto ele está persistente no pecado, ele não fica na casa do pai. Mas o filho, sim. O filho é aquele que procura estar em reconciliação com Deus, confessar, comungar. Esse filho, ele permanece para sempre na casa do pai. Ou seja, ele não terá morte eterna, como o pecador. Se for insistente no seu pecado, ao morrer ele será condenado, né? E mesmo esse pecador, antes da morte, se ele se arrepender, ele poderá ser salvo, né? Então, a importância disso, do arrependimento sincero do pecado. Não adianta, eu vou me arrepender, eu vou confessar, né? E continuar com aquele pecado. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Eu estou persistindo naquele pecado. Então, a persistência em um pecado, seja ele o que for, ele é um pecado direto contra o Espírito Santo. Ele não tem perdão, a não ser que o pecador se arrependa de coração e retorne ao seu estado de graça. Procure a reconciliação, ou seja, confissão, comunhão. Disseram a Jesus também: Abraão, se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, nós nos libertaremos das nossas prisões, dos nossos pecados, né? Das nossas transgressões, né? E sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Ou seja, aquelas pessoas não acolhiam a palavra que Jesus estava trazendo, que é o Deus Palavra. Eles não acolhiam a verdade. Se não acolhiam a verdade, eles permaneciam no pecado. Então, eles estavam persistindo no pecado. Não eram livres. Jesus disse ainda: se fosseis filhos de Abraão, farias a obra de Abraão, né? Porque Abraão, porque eles procuravam tirar a vida de Jesus, né? A mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Ou seja, Abraão não foi reticente como eles estavam sendo, né? Teimosos em permanecer no pecado, em não acolher a palavra e não aderir à verdade, não estar em Deus. E ultimamente também, Jesus replicou: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis,
porque eu saí de Deus e é dele que provenho, né? Porque não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Então eles amariam Jesus se acolhessem sua palavra, acreditariam na sua palavra e seriam felizes, seriam salvos. E diante desse evangelho, a verdade liberta. Para essa verdade nos libertar, nós temos que ser os verdadeiros filhos, né? Os filhos, grandes seguidores, né? Principalmente do arrependimento, né? E aí eu pergunto, família, meus irmãos e minhas irmãs, em casa, será que vocês estão sendo, né? Assim como em casa, na comunidade, na sua paróquia, né? No seu trabalho, será que você está sendo um verdadeiro filho? Né? Esse verdadeiro filho, que assim como a verdade liberta, e você vai libertar muitos que estão ao seu redor. Vai libertar como? Trazendo o evangelho, a palavra de Deus, né? O Santo Rosário da Virgem Maria. Então, que esse evangelho possa adentrar no seu coração, onde você possa viver esse arrependimento. Esse evangelho exatamente nesse tempo de Quaresma é maravilhoso, né? Onde ele pede a verdade, que ela possa te libertar, né? Possa te libertar de vícios, possa te libertar de algum ódio no coração, né? Algum rancor, você não consegue perdoar as pessoas, mas que essa verdade possa entrar dentro do seu coração, e Jesus possa entrar dentro do seu coração, trazendo assim Nossa Senhora, São José, né? Também possa ser modificado, tudo para que sua família, o seu trabalho, na sua comunidade seja uma bênção. Amém? Amém. Esse é Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 31 ao 42. A oração, Xane? A oração é: Senhor, que a vossa verdade possa penetrar nos nossos corações e que sejamos verdadeiramente livres. E o agir? O agir é confiança em Deus, acreditar na sua providência. Então queremos agradecer mais uma vez a você que participa, assiste nosso programa, TV Mãe Auxiliadora, paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, junto aí nas comunidades São José e Nossa Senhora das Graças. Pedimos a vocês também que compartilhem, leve essa palavra de Deus, esse evangelho, a muitos que querem a ouvir e há muitos que querem ser adentrados a todos os corações. Amém? Fiquem com Jesus e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.